Boa noite a todos. Meu nome é Tayla Morandi Ridolfi de Carvalho Cury. Sou formada em Engenharia Agrícola, com pós-graduação em Construções Rurais e Ambiência, e vou apresentar o trabalho intitulado como Ambiência Térmica e Aérea em função do nível de tecnificação dos aviários de frangos de corte, cujos autores foram a Ana Carolina Gigli Shigemoto e a Thalita de Carvalho Conte. Este trabalho está dividido em introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusões. A apicultura brasileira se desenvolve em um cenário muito competitivo, ocupando o primeiro lugar como o maior exportador mundial e o terceiro lugar como o maior produtor mundial. Mesmo com a pandemia, houve a geração de 13 mil novos empregos em 2021, só contando na área de avicultura. E nós somos responsáveis por 14% da produção mundial de frangos de corte. Para que esses resultados ultrapassem as expectativas, é necessário que se mantenha pesquisa e desenvolvimento nas áreas de nutrição, sanidade, genética, manejo e ambiência. Esta última representada pela temperatura, umidade relativa, renovação de ar, iluminância e radiação. A ambiência é importante, pois ela vai influenciar diretamente na homeotermia, que é a função vital da ave. Os animais que atingem a sua produção ótima é porque estão em termoneutralidade, ou seja, ele utiliza a sua energia para o ganho de peso e não para sua manutenção de temperatura interna corporal. Então, o maior desafio da avicultura brasileira, principalmente, é projetar e adequar instalações ao clima quente, fazendo a manutenção das variáveis ambientais e aéreas em limites adequados, sem o aumento do custo de produção. Para isso, nós utilizamos o sistema de ventilação, que tem função sanitária para a retirada da umidade, da poeira e dos gases, e a função térmica, que é da retirada do calor produzido pelas aves, pelos equipamentos, pela radiação solar e pela iluminação. Os tipos de ventilações mais usadas é de pressão positiva, com ventiladores, cortinas e nebulizadores, e de pressão negativa, que é com exaustores, painéis evaporativos e nebulizadores. As tecnificações dos aviários foram mudando e evoluindo para melhor controle das variáveis ambientais. Então, nós temos os aviários convencionais com sistemas de ventilação positiva, os aviários com sistema de ventilação tipo túnel de pressão negativa com fechamento por cortinas e atualmente com fechamento por paredes. Então, esse maior controle ambiental no interior desses aviários produz uma adequada ambiência e, a partir disso, melhores resultados de desempenho zootécnico. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a ambiência fornecida às aves em 3 diferentes níveis de tecnificação, sendo eles a tecnificação 1, então nós avaliamos 3 aviários no sistema de ventilação de pressão positiva. A tecnificação 2, 3 aviários do sistema de ventilação de pressão negativa, com vedação lateral por cortinas. E a tecnificação 3, que são 3 aviários avaliados no sistema de ventilação de pressão negativa, com vedação lateral por paredes. Esses aviários estavam localizados na região de Campinas. A linhagem utilizada foi a Ross, quando as aves estavam com aproximadamente 42 dias de idade, às 14 horas no período do verão de 2021. As variáveis ambientais registradas foram a temperatura de bulbo seco, a umidade relativa e o dióxido de carbono a partir do CO277 da AXO, a velocidade do ar por um anemômetro de fio quente AK833 da AXO e, por fim, a concentração de amônia foi utilizando o equipamento de medição de amônia da Senco. A aquisição dos dados foi realizada na altura das aves em 20 pontos equidistantes no interior do aviário. A análise dos dados foi feita através da estatística descritiva pelo Minitab e a geoestatística pelo GS+, e a construção dos mapas de distribuição pelo software Surfer. Ao todo, é possível observar que os aviários na tecnificação 1 não conseguiram alcançar a temperatura adequada de 20 graus, então
acima de 27 graus, eles estavam. No entanto, o controle da temperatura era possível observar, porque a variação foi menor do que 3 graus. A umidade estava no intervalo adequado, assim como a velocidade do ar, que quase atingiu, em algum dos pontos, um nível maior do que 2,5 metros por segundo. Já nos aviários da tecnificação 2, eles também não conseguiram alcançar a temperatura adequada, menor do que 20 graus Celsius, no entanto, também apresentaram controle da TBS. Já a umidade relativa se apresentou no intervalo adequado, com exceção do segundo aviário, que está com no máximo 73% de umidade, e a velocidade do ar foi atingida no aviário 2 e no aviário 3. Na ambiência da tecnificação 3, também não atingiu os níveis de 20 graus, no entanto, também apresentou o controle dela. A umidade relativa esteve dentro do limite considerado adequado e a velocidade do ar, e nos 2 primeiros aviários, e inclusive no terceiro, tiveram vários pontos que atingiu a variável adequada. Em relação à ambiência aérea, determinada pela concentração de CO2 e NH3, todos os aviários apresentaram concentração menor do que o limite preconizado pela literatura. A amônia produzida no interior dos aviários, ela pode ser prejudicial aos sistemas respiratórios, enquanto que o dióxido de carbono influencia no comportamento das aves. Então, para a tecnificação 1, a tecnificação 2 e a tecnificação 3, todos os aviários estavam ok. Como consideração final, então, o sistema de ventilação positivo, ele depende de um manejo adequado para atingir bons resultados em relação às condições térmicas. As tipologias mais tecnificadas, a TEC 2 e a TEC 3, apresentaram melhores resultados no controle ambiental, principalmente no que se refere à temperatura efetiva, que é a união da temperatura com a velocidade do ar. E ainda há mercado para a tecnologia 1 em função do consumo do frango de corte orgânico e verde. Quero agradecer à FAPESP pelo auxílio à pesquisa e a sua atenção. Muito obrigada!